Olá pessoal, professor Delcio Assunção, a gente está aí dando continuidade à nossa sequência de vídeos, tá? Esse próximo vídeo nós vamos trabalhar com as funções do Excel, tá? As funções mais recorrentes aí em provas de concurso, então a gente vai aprender como trabalhar com as funções, vamos ver algumas armadilhas que as bancas adoram colocar aí nas questões de prova relacionadas às principais funções do Excel. É muito importante que você repita, treine, faça muitas questões voltadas às funções, tá? Por quê? Porque nas provas de concurso, as bancas trabalham mais a parte das funções. Então, nesse vídeo, nós vamos mostrar para vocês como fazer a função, como que ela é feita, a sintaxe, e resolver algumas das funções, mostrando para você. O importante é que você depois pratique, treine, faça muitas questões, ok? Então, obrigado. A gente vai dar uma sequência de vídeos, tá? Esse é o nosso segundo vídeo, vamos postar outros, mas vá acompanhando aí essa sequência, tá ok? Então a gente vai trabalhar com as funções do Excel, ok? Primeiro, pessoal, a função, ela possui uma sintaxe, ok? A sintaxe é a forma com que você deve escrever a função, beleza? Então, funções, na verdade, elas são fórmulas predefinidas do Excel que permitem a você executar um cálculo mais rápido, de forma mais rápida. Só que para você poder usar uma função, tem que conhecer a sintaxe dela. O que é a sintaxe? É a escrita. Como a função deve ser escrita, perfeito? Então, primeiro, nós temos que ter o nome do operador. Então, a função, como ela é um cálculo predefinido, ela não usa o operador propriamente dito. Nós usamos o nome do operador, perfeito? Segundo, os valores na função nós chamamos de argumentos. Então, dentro da função nós podemos ter vários argumentos. Argumentos são valores, perfeito? Então, você pode ter o valor 1 ou argumento 1, argumento 2 e assim por diante. Vários valores dentro de uma função. Então, valores são argumentos. Perfeito? Agora, pessoal, a função ela pode ser escrita também sem argumentos, tá? Sem valores. Então é possível que você escreva uma função do Excel sem valores, tá? Mas a grande maioria das funções que vêm em provas de concurso, elas são cobradas com argumentos. Então nós vamos conhecer aqui as principais funções do Excel, aquelas que trabalham com argumentos e aquelas que não usam argumentos, ok? Então primeiro, função é um cálculo predefinido, tá? Dentro do Excel. É uma fórmula predefinida que você vai escrever de maneira mais rápida para executar um cálculo mais automático, tá ok? Então, lembrando que ela vai ter uma sintaxe, usando o nome do operador, os valores nós chamamos de argumento. Agora, um detalhe importante, ó. Quem separa os argumentos é o símbolo de ponto e vírgula, não é o dos pontos, tá, pessoal? Então, não é dos pontos. Se a banca perguntar, numa função do Excel, é usado dois pontos para separar argumentos? Não, está errado. Não é o dois pontos, é o ponto e vírgula. Então, quem é o separador de argumentos de uma função do Excel? É o ponto e vírgula. Beleza? Agora, já sabemos que a sintaxe da função, né, o que é a sintaxe? Que ela vem com o nome do operador e os argumentos. Tá? Agora, a função, por exemplo, quando ela vem sem argumentos, você vai ter o nome da função, tá? E o parêntese apenas. O exemplo aqui é a função hoje, ok? Então, a função hoje, ela não precisa de argumentos. Assim como a função agora, também não precisa de argumentos, tá? Então, veja que não tem valores aqui dentro do parêntese, certo? Então, são duas funções do Excel que nós não usamos argumentos. Vou colocar mais uma aqui para você que também não usa argumentos. É a função π, tá? Função π também não precisa de argumentos. Agora, pessoal, essas três funções aqui, elas também caem em prova, tá? Então, um detalhe importante, ó. A função hoje, ela faz o quê dentro do aplicativo Excel? Ela vai exibir a data. Por exemplo, hoje são 6/5/2020. Então, ela exibiu a data para você, tá? A função agora também vai exibir a data. Ó. Ela vai exibir a data para você
E vai exibir a hora. Vamos supor aqui que sejam 8h30, um exemplo, tá? Um exemplo. Além da data, ela exibe também a hora. Só tem um detalhe, pessoal. Eu já sei que a função hoje, função agora, não precisam de argumentos, tá? E ela vai exibir a data, a função agora vai exibir a hora, além da data, a hora. Ok. Aí você diz assim, mas Nelson, como que seria uma pergunta de prova envolvendo a função agora e a função, função hoje e a função agora? Como que seria uma pergunta de prova? Pessoal, muito cuidado que essa data aqui, ó, que é exibida para você, bem como essa, tá? Elas são exibidas conforme o sistema do teu computador, ok? Conforme a data que está no sistema do teu computador. Isso quer dizer o quê? Que se você escrever a função hoje e a função agora no teu computador, numa planilha do Excel, e esse arquivo você gravar, tá? É aí que vem o detalhe da prova. Se você gravar esse arquivo com essas funções, quando esse arquivo for aberto no dia seguinte, tá? Essa data vai estar atualizada. Essas datas estarão atualizadas, bem como a hora, conforme está no sistema do teu computador. Então, esse é o detalhe que você não pode esquecer para a prova, tá? Então, uma vez que você usou a função hoje, função que não usa argumentos, função agora que não usa argumentos, e elas vão exibir a data e a hora, tá? Conforme está no teu sistema. Se o arquivo for salvo e esse arquivo for aberto no dia seguinte, o que vai acontecer? Essa data e essa hora estarão atualizadas, ok? Agora, pessoal, muita atenção numa observação que eu vou colocar aqui. Existe aqui o atalho no teclado Ctrl mais o ponto e vírgula, tá? Esse atalho corresponde a essa data, ó, tá? Então, se você usar no Excel, no aplicativo Excel, o Ctrl mais o ponto e vírgula, você vai exibir também essa data numa célula da planilha. Só que uma vez que você insere o Ctrl mais o ponto e vírgula e colocou a data, né, 6/5/2020, eu quero dizer para você que essa data aqui, ó, por meio desse atalho, ela não atualiza quando você salva o arquivo e abre esse arquivo no dia seguinte. Então, se você abrir o arquivo no dia seguinte, essa data estará fixa. É diferente dessa, ó. Beleza, pessoal? Então, de novo, se a função hoje ou agora, você insere essa função numa planilha do Excel e salva esse arquivo, no dia seguinte que você abre essa planilha, essas datas estarão atualizadas. Mas se você insere a data por meio desse atalho, Ctrl e o ponto e vírgula, você vai estar inserindo a data fixa. Essa data não é atualizada no dia seguinte que você abrir este arquivo. Beleza? Então, muito cuidado com essas duas funções, tá? Pessoal, no caso da função π, ela vai inserir, como é uma função que não usa argumentos também, ela vai inserir aquele valor matemático, né, que a gente tem de 3,14, né, 15,92 e assim por diante. Então, essa função ela também não precisa de argumentos. Basta que você coloque π, abra e fecha o parênteses e confirme na tecla Enter. Você vai ter esse resultado. Não precisa de argumentos. Então, 3 funções aqui que não necessitam de argumentos, tá? Então, voltando aqui, pessoal, função do Excel, as funções do Excel são cálculos predefinidos e eles vão vir sempre com o nome do operador, tá? Com os valores que a gente chama de argumentos separado por ponto e vírgula. Não é 2 pontos. O 2 pontos não separa argumentos. Ficou claro? Muito bem. Agora, vamos dar uma olhada na telinha aqui, na sua telinha, tá? Olha na telinha aí. Eu coloquei para vocês o conceito de função, tá? E coloquei também a sintaxe, tá aí a sintaxe, você pode olhar no slide, perfeito? Tá aí a sintaxe, essa sintaxe da função, tá? Coloquei o símbolo de ponto e vírgula para você não esquecer, que não pode confundir. Ponto e vírgula separa argumentos, 2 pontos não separa argumentos, tá? E um exemplo, coloquei um exemplo aí no slide
da função hoje e da função agora, bem como o CTRL mais o ponto e vírgula. Então, de olho na telinha, você vai visualizando esses exemplos que eu citei aqui. Perfeito, pessoal? Muito bem. Então, algumas funções aí para você entender como que elas são feitas dentro do Excel e não cair nas armadilhas de prova. Tá ok? Legal. Agora eu vou apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Pessoal, agora nós vamos trabalhar com funções que possuem argumentos, tá? Então a gente vai trabalhar com funções que possuem argumentos. Vimos algumas que não possuem argumentos e agora a gente vai trabalhar com funções que possuem argumentos, tá? Então vamos lá. Primeira função é a função soma, tá? Função soma. Ela é uma função muito cobrada aí nas questões de prova e você não pode cair na armadilha, tá? Então vamos lá. Função soma. Função soma, pessoal, ela vai realizar um somatório. Então se a banca falar, ó, o João deseja obter o somatório, o João deseja obter o total, cai muito essa palavra, o João deseja obter o total, tá? Adicionar, né? Adicionar alguns valores, lembrando que é a função soma. Então todas as vezes que a banca falar João, Maria ou Antônio, né? Deseja obter o total de alguma coisa, função soma, ok? A sintaxe dessa função é muito simples, é uma das mais cobradas na prova, né? Não tem muito segredo aí. Então, função soma, aqui, vou colocar aqui alguns valores, por exemplo, o valor de A1, 2 pontos, aqui o valor de C1, tá? Então, a sintaxe da função é muito tranquila, não tem mistério. Então, a soma, coloquei aqui os valores, pode ser qualquer valor. Posso trabalhar com valores matemáticos, não tem problema nenhum. Então, vamos colocar aqui com valores. Por exemplo, o 2, aqui o 4, o valor 6 e assim por diante. Então, agora, essa função ela já possui aqui alguns argumentos, tá? O que eu vou fazer? Só somar, só quero somar, tá? Então, vou somar esses valores. Função que realiza uma soma. Nesse caso aqui, eu estou somando o 2, o 4 e o 6, beleza? Então, 2 e 4, 6, 6 mais 6, resultado 12, né? Então, essa função iria realizar este somatório, beleza? Então, eu tenho aí um somatório, tá? Só que tem um detalhe, pessoal. Às vezes, na prova, né, a gente não se depara com a função e apenas valores constantes assim, como é o caso do 2, do 4 e do 6. Muitas das vezes, você vai trabalhar com referências de célula. Então, vamos entender mais um detalhe aqui. Se na prova eu encontro uma função com valores constantes, basta que você some esses valores. Como ela está pedindo a soma, né? Então, vou somar o 6 mais o 4 mais esse 6. 2 mais 4, eu tenho aqui 6, 6 mais 6, 12. Beleza? Agora, pessoal, é possível também trabalhar com referência. Vamos entender aqui o que é uma referência. Tá? Referência. Referência é o endereço, isso aqui nada mais é do que o endereço da célula. Referência é o endereço de uma célula. Então, na planilha do Excel, nós temos lá a planilha desenhada na forma de uma tabela, né? Vou desenhar aqui rapidinho para você. E elas são compostas por as linhas representadas por números e as colunas aqui representadas pelas letras do alfabeto. Então, tenho aqui a letra A, a letra B, perfeito? E assim por diante. O que seria uma referência de célula? Referência de célula é quando você representa a coluna e a linha onde o valor está. Por exemplo, eu tenho aqui o valor 9, aqui o valor 4 e o valor 8, né? Então, eu quero representar esses valores. Eu vou colocar
O 9, ele está na coluna A e na linha 1. Então, esse A1 aqui, nós chamamos isso de referência. Referência. Beleza? Então, uma outra maneira de você trabalhar com as funções é por meio das referências. Tá ok? Então, esse A1 é o valor representado, é onde está o valor 9. Ó. O A1 é a referência do valor 9, ou seja, 9 está na célula 1. Se eu coloco aqui B1, ó, B1, nós temos aqui a célula B1, esse B1, ele possui o valor 4, ou seja, referência B1 tem o valor 4. Então, aqui nós temos o valor 4, C1, eu tenho aqui a referência de C1, é o valor 8, ou seja, o A1, B1 e C1 são referências. E dentro dessas referências, nós temos valores, ó, valores. Então, é possível, na função, você trabalhar aqui os argumentos por meio de referências. Tá ok? Muito bem, entendemos que é uma referência. Agora, pessoal, quando se usa referências, tem que ter cuidado. Por quê? Porque os argumentos, eles podem vir com ponto e vírgula, mas eles também podem vir com o símbolo de 2 pontos. Então, vamos fazer uma outra ressalva aqui, tá? Vou apagar bem aqui. Vou apagar aqui. Veja bem. Uma outra ressalva. O símbolo de 2 pontos, ele é usado para agrupar. Ele é usado para representar um conjunto de valores. Ele não separa. Então, esse símbolo, nós chamamos de... Ele é conhecido como até, ou você pode chamá-lo de intervalo, tá? Intervalo. Vamos ver agora o que é um intervalo de referência, ou intervalo de células, tá? Vejam bem, se dentro do Excel, numa planilha, você coloca aqui, né, a referência A1, 2 pontos, e coloca aqui o C1. O que eu estou dizendo, pessoal? Que aqui eu tenho um intervalo. Um intervalo. O que é um intervalo? Intervalo é um conjunto de células. É um conjunto de células que você pode usar na tua função. Perfeito? Então, o intervalo, ele é um conjunto de células que nós podemos usar dentro da função. Além do ponto e vírgula que separa os argumentos. Então, veja bem, nesse intervalo aqui, ó, de A1 até o C1, nós temos as referências, ó, A1, B1 e C1. Então, muito cuidado, pessoal, porque o intervalo, ele é um conjunto. Isso aqui é um conjunto. É um conjunto de células, tá? É um conjunto de células ou de referência, que células são referência, tá? É um conjunto de células. Nesse caso aqui, ó, eu tenho de A1 a C1 3 células. Veja, eu tenho a célula A1, B1 e C1. Ou seja, eu tenho um intervalo. Portanto, quando você perceber, né, 2 referências, A1 e C1, com 2 pontos no meio, lembra que aqui nós temos um intervalo, uma sequência. Ok? Portanto, é possível também, na função, em vez de você usar valores constantes, como é o caso desses, 2, o 4, o 6, você pode usar intervalos por meio das referências, tá ok? Das referências. Então, por meio dos intervalos, nós podemos também representar conjunto de valores dentro de uma função. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, nesse caso aqui, ó, se eu quero fazer a soma desses 3 valores, agora usando o intervalo, tá? Então, vamos fazer aqui mais embaixo, apagar aqui. Vamos lá. Eu quero somar esses 3 valores, né? Então, ficaria soma, o nome da função, né? Seguida do operador igualdade. Dentro do parênteses, você vai colocar as referências agora. Não é mais os valores. O A1, primeiro valor. Como eu quero todos, vou usar o símbolo de 2 pontos.
e aqui o C1. Então, aqui dentro, nós temos essas três referências, ó. A1, B1 e C1. Então, dentro desse intervalo, eu tenho três valores, ó, tá? Nesse caso, eu vou ter que olhar na minha planilha e observar quais são os valores que estão em A1, que estão em B1 e C1. Ó, A1 é 9, B1 é 4, C1 é 8. Então, lá na prova, eu vou pegar o 9, somar com o 4, somar com o 8. 9, eu quero somar, minha função é soma. 9 mais 4 mais 8, isso vai ser igual a quanto? 21. Portanto, o resultado aqui é 21. Ok? Então, pessoal, função soma está realizando um somatório de todos esses valores que estão aqui, do A1 até o C1. Aqui dentro, portanto, tem três valores, tá? Diferente, pessoal, diferente, vamos colocar mais um exemplo aqui, diferente quando você usa uma função com o outro símbolo, ó, o símbolo de ponto e vírgula. Por exemplo, aqui, o A1, e eu coloco ponto e vírgula. C1, olha aí. Como eu estou usando ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula, eu estou separando esses argumentos, ó. Estou separando, eu não estou agrupando. Então, aqui estão separados. Nesse caso, eu estou usando apenas o valor de A1, que é 9, conforme a nossa planilha, e o valor de C1, que é 8, ó, conforme a planilha. Então, eu vou somar apenas quem? O 9 mais o 8. Ó. 9 mais o 8, isso vai ser igual a 17. Resposta da função, 17. Beleza? Então, olha a diferença, pessoal. Quando eu uso dois pontos, quando eu uso ponto e vírgula. Quem é que separa argumentos? Ponto e vírgula. Quem agrupa? Dois pontos. Então, dois pontos nós utilizamos para agrupar, o ponto e vírgula para separar. Então, quem separa argumentos, nós usamos o ponto e vírgula para agrupar dois pontos. Então, aqui, o dois pontos a gente se refere a intervalo, tá? A intervalo. Vou colocar aqui uma observação. Vou apagar aqui um pouquinho. Vou apagar aqui nosso exemplo. Você pode voltar aí o vídeo, se quiser, rever novamente, tá? Vou apagar aqui mais nossa planilha, tá? Muito bem. Vou fazer uma ressalva aqui, ó. Então, já vimos para que serve o dois pontos e o ponto e vírgula, tá? Dois pontos é o intervalo, que representa o intervalo. A gente chama de até, ou você pode chamá-lo de intervalo, tá? O ponto e vírgula pode ser representado pela letra E, ou tem uma outra palavrinha aqui também, que é a palavra apenas, né? Apenas. A palavra é escolha. Escolha também, né? Beleza. Agora, sempre para separar argumentos, ponto e vírgula. Agrupar dois pontos, tá? Então, aqui, pessoal, nós chamamos esse de intervalo. Vou apagar aqui rapidinho. O dois pontos, a gente chama de intervalo contínuo. Contínuo. Tá? E aqui, o ponto e vírgula, a gente chama de, esse cara aqui, vou colocar de intervalo aleatório. Algumas bancas usam isso, ó, intervalo contínuo, intervalo aleatório. Então, quem representa o intervalo aleatório? Ponto e vírgula. Intervalo contínuo, dois pontos, tá? Então, na função soma, se você se depara com uma situação da função soma envolvendo, né, o dois pontos, lembra que ele está somando todos os valores. Se for ponto e vírgula, apenas alguns valores, tá? Aí você diz, mas Delcio, na função, pode ocorrer de ter o dois pontos e ponto e vírgula? Pode, sem problema. Vamos aprender um pouquinho mais sobre as funções agora. Vamos lá, já sabemos o que é uma referência, intervalo contínuo e intervalo aleatório. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais as funções, né? Então, vamos lá. Para a gente trabalhar um pouquinho mais as funções, eu vou fazer uma planilha aqui do Excel, tá?
para poder a gente trabalhar. Vou colocar aqui uma planilhazinha, só para você aprender um pouquinho mais sobre as funções. Vamos lá. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Vou colocar 3 colunas aqui, suficiente, A, B, C. Beleza. Vamos preencher alguns valores. Aqui, 9, 4, 8, 7, 2 e 6, aqui 5, 1 e 3. Valores sem repetição. Beleza. Pessoal, você já aprendeu a fazer a função soma. Então, vamos colocar mais um exemplo aqui da função soma. Ó, agora eu vou mostrar para vocês algumas armadilhas que as bancas podem cobrar aí em questão de prova envolvendo a função soma. Primeiro, ó, se eu coloco aqui um intervalo, né, de A1, 2 pontos, até C1, né, eu só estou somando esses 3 valores. Perceba, está tudo na mesma linha. Então, a resposta, como você viu, dá 21. Então, a soma de 9, 4 e 8. Então, do A1 até o C1, eu tenho esses 3 valores. Somando todos eles, vai dar 21. Então, o primeiro detalhe é esse. Só que, muitas das vezes, a banca pode colocar a função soma assim, ó. Soma. Aí, ela vai colocar o A1, ponto e vírgula. Vai colocar aqui o 2, ponto e vírgula. E vai colocar aqui, por exemplo, o C1. Olha só. O que eu estou fazendo agora? Eu estou usando a função soma, uma referência, e aqui estou usando um valor constante. Mais uma vez, uma outra referência. A pergunta é, se nós fizermos uma função assim, usando referência, valor constante e outra referência, essa função ela gera um resultado ou ela vai gerar um erro? O que acontece? Pessoal, quando você tem valores por meio de referência e valores constantes mais referência, é possível sim fazer a soma, não dá erro nenhum, tá? Então aqui, ó, nós temos uma referência, tá? Aqui outra referência, e esse 2 aqui, ele é chamado de valor constante. É um valor constante, tá ok? Eu posso fazer essa soma normalmente? Sim, pode. Qual é o valor que está em A1? Veja que é 9. O A1 aqui é 9, ó. Aqui eu tenho o valor constante 2, então vou somar com 2 direto. Quem é o valor de C1? É 8. Então vou somar mais o 8 novamente. Então, veja. 9 mais 8, mais 2, mais 8. Então aqui eu tenho 17 mais 2, isso vai dar 19. Então nossa função aqui vai gerar resultado 19. Ok? Então a banca pode perguntar para você, dada essa fórmula, ela vai gerar um erro? Ela vai gerar um resultado? O que ela faz? Ela gera um resultado, perfeito? Porque esse valor constante, junto com referências, não gera erro. Portanto, pessoal, uma fórmula do Excel, ela pode ter função contendo referências, valores constantes, sem nenhum problema, tá ok? Então, é possível numa fórmula nós termos função com referência e valores constantes, tá? Agora, vou colocar um outro exemplo aqui do lado. Vamos lá. Vou colocar mais aqui em cima. Bem aqui. Eu quero somar todos esses valores, né? Então, usando aqui mais uma armadilha de prova, pessoal. Veja, se eu colocar aqui, ó, A1, 2 pontos, a C3. Veja agora. Nessa função, eu estou usando aqui, ó, do A1 até o C3. Lembrando que aqui é até, o ponto e vírgula é o intervalo. Se eu estou utilizando do A1 até o C3, C3 é esta célula aqui, ó. Ou seja, eu estou pegando todos esses 9 valores. Dentro desse intervalo, muito cuidado, que aqui eu estou usando o ponto e vírgula, o 2 pontos, perdão, 2 pontos. Se é o 2 pontos, eu estou indo da célula A1, que é essa aqui, até a célula C3, que é essa aqui, ó. Ou seja, todos esses 9 valores estão dentro desse intervalo, tá certo? Uma dificuldade que as pessoas encontram aí nas questões de provas de concurso é quando vai encontrar dentro do intervalo os valores.
A dificuldade maior é saber quantos valores tem aqui, ó. Mas lembrando que o 2 pontos sempre vai indicar todos os valores. Se eu estou iniciando em A1 e estou indo até em C3, ó, C3 é essa célula. Então, é esses 9 valores aqui que eu estou pegando, tá certo? Portanto, ele vai somar todos esses valores que dá resultado 45. Então, se eu somar todos esses valores, eu vou ter resultado 45. Só que isso não é a pegadinha da prova, pessoal. Aí eu só fiz a soma normal. Eu vou colocar a mesma função agora. Vou colocar a mesma função, o A1, 2 pontos, a C3. Só que agora eu vou trocar aqui alguns valores. Veja, o valor de A5, de A3, é a letra A. E aqui, em B2, eu vou colocar a letra B. E aqui em C, C1, vou colocar a letra C. Notem, novamente, que a minha função de A1 até C3, ela envolve esses 9 valores. Do A1 até C3, esses 9 valores. Ok? Porém, dentro desse intervalo, ó, dentro do intervalo, eu tenho aqui 3 células que elas são texto. Elas não são números. No exemplo anterior, eu só estava usando o intervalo, todo esse intervalo, com números. E nós geramos o resultado 45. Nesse caso agora, não. Agora, eu tenho aqui valores, as células, né, contendo valores, tanto decimais quanto letras, ó. E a pergunta que eu quero fazer para você é, o que vai ocorrer aí? Essa função, ela vai gerar um resultado ou ela vai gerar erro? O que acontece com essas letras? Essa é a armadilha da prova. Pessoal, quando dentro do intervalo, além de valores decimais, você também tem texto, esse texto ele vai ser ignorado pela função. E você vai ter que somar esses valores normalmente, ok? Então, somando todos esses valores aqui, nós vamos ter o resultado aqui, né? O resultado, vamos lá, somar. Aqui nós vamos ter 13, aqui 20, né? Vai dar 20, aqui vai dar 30. Então, o resultado aqui, ó, é 30. É o somatório desses valores é igual a 30. Ou seja, essas letras que estão dentro das células no meio do intervalo, elas são ignoradas por meio da função. Tá certo? Então, lá na prova, a banca vai perguntar para você se aqui vai gerar uma mensagem de erro, que é essa mensagem aqui, ó, muito conhecida, né? Uma mensagem que é essa aqui, ó, erro de valor. Ela vai perguntar se esta função vai gerar esse erro aqui, ó, e por conta desse texto que está no meio do intervalo. Mas, pessoal, essa mensagem não é gerada porque a função ela ignora o texto e faz o somatório dos valores normalmente, portanto a resposta seria 30. Tá ok? Agora, por que as bancas fazem essa pergunta? Porque veja, se a soma desses valores fosse feito assim, ó, por meio da referência, usando o operador, olha, o A1 mais o B1 mais o C1, aí nós temos um problema, pessoal, que notem, a referência A1, o valor dela é 9. Então, aqui nós temos 9. A referência B1, o valor dela é 4. Então, aqui você tem 4. Mas a referência C1, o valor dela é uma letra. Ó. Então, aqui é uma letra. Nesse caso, não há como vocês fazer essa soma aqui. Ó. Eu não posso somar o 9 mais o 4 mais a letra C. Aí sim, esse somatório aqui vai gerar esse erro. Perfeito? Portanto, lá na prova, o que a banca vai colocar? Essa aqui ou essa? É a função. Que é para causar essa dúvida em você. Se aqui eu faço a soma ou eu vou ter uma mensagem de erro. Pessoal, por meio da função, você tem que fazer a soma. Beleza? A soma dos valores. O texto ele vai ser sempre ignorado. Tranquilo? Então, uma armadilha aí que as bancas adoram fazer com a função soma. Ok? Muito bem. Vou apagar aqui. Apagar essa parte aqui. Legal. Vou colocar mais um exemplo aqui da função soma
para que você possa não cair nas armadilhas das bancas aí. Vou apagar essas letras novamente. Vamos voltar nossos valores aqui. O valor que estava aqui era 8, aqui era o 2 e aqui era o 5. Vamos lá. Pessoal, mais uma vez aqui, ó. Se eu tenho a função soma, tá? E dentro da função vai envolver aqui, vamos colocar alguns valores. Não vou usar a referência agora. Vou colocar aqui o 2 menos 1 mais 2 elevado ao quadrado, ponto e vírgula, o A1. Olha aí. O que eu tenho agora aqui? Uma outra armadilha que as bancas adoram fazer nas questões. Eu tenho uma função, dentro da função, apenas uma referência. Essa é a referência, A1. E o restante aqui, tudo é valor constante, tá certo? O que eu vou fazer? Dentro dos valores, junto com os valores constantes, outros operadores aqui, ó, tá certo? No vídeo anterior, eu mostrei para vocês a ordem de executar esses operadores, certo? E aqui nós vamos relembrar. Como eu tenho 3 operadores diferentes, ó, a subtração, a adição e a potência, pessoal, ainda não posso resolver a minha função. Eu tenho que primeiro eliminar esses operadores, ó. E lembrando, sempre com base na ordem de executá-los, que nós vimos no vídeo anterior. Então, aqui a ordem é primeiro esse cara aqui, ó, que é a potência. Então, vou fazer passo a passo, vou reescrever aqui nossa função, tá? Vou repetir aqui o valor 2 menos o 1 mais. Primeiro, eu vou ter que resolver essa potência, ó. 2 elevado ao quadrado, isso é igual a 4. O ponto e vírgula e a referência de A1, ok? Agora, eu tenho aqui, ó, uma subtração e uma adição. Vamos resolver as duas, né? Novamente, eu vou repetir minha função, tá? 2 menos o 1, isso aqui é igual a 1, né? Mais esse 4 aqui e colocar novamente a minha referência, repetindo tudo. Fazendo passo a passo para você enxergar. Agora, só tenho a adição, né? Então, vou repetir mais uma vez nossa função aqui. 1 mais 4 é 5. Ponto e vírgula, a nossa referência de A1. Muito bem. Veja, agora sim, ó, que eu vou resolver minha função. Eu só tenho um valor constante e uma referência. Vou somar esses dois valores. O meu valor constante é 5, mais a minha referência é 9. Então, aqui é 9. 5 mais 9, isso vai ser igual a... Nós temos aqui 14. Pronto. Aí, nossa resposta. Então, pessoal, só mostrando para você novamente mais uma armadilha envolvendo a função soma. Quando tiver a soma, tá, com referência e valores constantes, nós temos que eliminar todos esses operadores que tem aqui dentro para poder resolver a função com a referência. Ok? Então, muito cuidado aí. Não caia nessas armadilhas que as bancas podem usar em relação à função soma. Beleza, pessoal? Ficou claro aí a função soma? Então, um exemplo aí de funções para vocês, funções com argumentos e funções sem argumentos. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vou apagar aqui o exemplo. Vamos entender agora uma outra função também bem cobrada aí nas provas de concurso, tá? Que é a função média. Agora vamos trabalhar com a função média. Pessoal, essa função chamada de média aritmética. Vamos aprender essa funçãozinha aqui agora, tá? Função média aritmética. O que é a função média aritmética? Essa função, ela executa uma soma e uma divisão, tá? Só que a divisão, ela deve ser feita sempre pela quantidade de valores que você somou. Então, o que é a média aritmética? É uma função do Excel usada para cálculos estatísticos, ou seja, uma função estatística, tá? Que ela executa uma soma e uma divisão. Beleza? Então, você tem que lembrar disso, que a função média,
ela executa uma soma e uma divisão. Agora, pessoal, muito cuidado aqui, ó. Essa é a ordem, tá? Primeiro você vai ter que somar e depois dividir, ok? Só que essa divisão aqui, ela sempre vai ocorrer pela quantidade de valores que você somou, tá? Então, vou colocar um exemplo aqui. Se eu tenho 3 valores, né? Aqui o valor... Vamos colocar aqui um exemplo para você entender da função média. Se eu estou usando aqui o valor 2, né? Mais o 4, mais o 6, 3 valores, ó. Então, eu vou ter que somar. A soma deles vai ser igual a 12, né? Que vai dar a soma igual a 12. E essa soma eu vou ter que dividir, ó. Mas por quanto? Pela essa quantidade, ó. Quantos valores tem aqui? 1, 2, 3. Então, eu vou ter que dividir por 3. Ok? 12, que é o total dessa soma, dividido por 3, vai dar resultado 4. Então, esse 4 aqui, ó, ele é chamado de média, é a média aritmética. Ok? É a média aritmética dessa nossa função. Então, a função média aritmética, ela retorna uma média do somatório de alguns valores. Então, eu vou somar 3 valores e eu vou ter que dividir por 3. Se fossem 4 valores aqui, eu teria que dividir por 4. Se fossem 5 valores somados, eu teria que dividir por 5. Ou seja, a quantidade que você tem aqui, você sempre vai dividir por ela, por essa quantidade. Se eu tiver 2 valores, tem que dividir por 2. Se for 4, dividir por 4 e assim por diante, tá? Então, guarde isso. Média aritmética, ela é uma soma e uma divisão. Essa divisão sempre pela quantidade que você somou. Perfeito? Agora vamos ver uma aplicação dela em prova, pessoal. Em prova, tá? Vamos apagar aqui. Em prova. Vamos ver uma aplicação da função média em prova. Usando a nossa planilha como base, vou apagar mais uma linha dessa planilha aqui, só para a gente se familiarizar melhor. Aí. Usando essa planilha como base, vamos escrever a função média. Um detalhe muito importante, tá? Já vi gente perguntando, Deus, no Excel, né? Eu posso escrever a função minúscula com o nome da função minúscula, maiúscula? Pode. Pessoal, inclusive, se você esquecer o acento, ó, o Excel já coloca para você. Então, você pode escrever minúscula. Na hora de confirmar a função, o Excel já inverte para maiúscula, tá? Se você esquecer o acento, ele também já inverte com acento. Então, vou escrever direitinho aqui, média, tá? E em seguida eu vou abrir o parênteses. Dentro do parênteses, vou colocar meus argumentos, meus valores, né? Então, A1, 2 pontos, AC1. Olha para cá, pessoal. Eu tenho um intervalo de A1 até C1. Lembrando que aqui, você está visualizando aqui, ó, 2 valores. Você visualiza 2 células. 2 células. Célula 1 e a célula C1. Mas lembrando que aqui é um 2 pontos, e isso é uma sequência. Portanto, do A1 até o C1, nós temos essas 3 células, ó. A1, B1 e C1. Ou seja, aqui dentro tem quantos valores, pessoal? 3. Tem 3 valores. E lá na prova, a banca vai querer que você ache que aqui dentro só tem 2 valores, mas negativo. Aqui dentro tem 3 valores, ok? Quais são os valores? Ó, primeiro, A1 é 9, mais o B1 é 4, tá? Mais o C1 é 8. Então, você deveria fazer isso. Só que eu vou mostrar melhor ainda, não vou resolver ainda. Ó, aqui dentro, portanto, você tem ó, o A1, você tem aqui o B1 e você tem o C1, ó, só para você enxergar, para não ficar dúvida. Dentro desse intervalo eu tenho 3 valores. E quais são os valores? O 9, agora já resolvendo, tá, pessoal? O 4, ó, quem está em B1 é o 4, mais quem está em C1, ó, é o 8,
certo? Então, o que eu vou fazer para obter a média? Eu vou somar esses três valores. 9 mais 4 mais 8 igual a 21. Mas eu já obtive a média? Não. Aqui eu só obtive o somatório. Agora, ó, eu vou dividir por esta quantidade. Quantos valores tem aqui? 1, 2, 3. Então, eu vou dividir por 3. 21 por 3, ficou fácil, 7. Esse 7, portanto, é a nossa resposta. É a nossa média aritmética. Ok? Tranquilo, pessoal? Então, dentro desse intervalo, eu tenho 3 valores. Ó. Por isso, eu dividi por 3. Ok? Então, essa é a famosa média aritmética. Ela cai bastante aí nas provas. Tá? Então, guarde esse exemplo, treine, pratique, que eu vou colocar mais um aqui. Vou apagar aqui agora. Vamos colocar mais um exemplo. Pessoal, olha para cá novamente. A média de novo, tá? E agora eu vou usar aqui, ó. Olha, eu colocando a média de A1, ponto e vírgula, C1. Nota que eu estou usando ponto e vírgula agora, para lembrar você que o ponto e vírgula ele é um separador de argumentos. Então aqui os argumentos estão separados, tá? Nesse caso, aqui dentro quantos valores eu tenho agora? Eu tenho 3 valores? Eu tenho, não, agora eu não tenho 3, agora eu só tenho 2, que é o valor de A1 e o C1. Então, nesse caso aqui, eu só vou ter mesmo o A1 e o C1, tá? Não tem outro valor aí, porque eu estou usando ponto e vírgula. Quem é o A1? Olhando na planilha, ele é 9, mas quem é o B1, o C1, perdão, ele é 8. Então, agora eu só tenho 2 valores, ó, somados. Esses 2 valores sendo somados, vai ser igual a 17. Ou 9 mais 8, 17. Esse 17, para eu obter a média, eu vou ter que dividir por essa quantidade. Ó. Quantos valores tem aqui? Tem 2. Então, eu vou dividir por 2. 17 por 2 ficou fácil. Dá 8,5. Então, nossa média aqui é 8,5. 8,5. Ok, pessoal? Então, muito cuidado, para não confundir o 2 pontos com o ponto e vírgula. No caso, o ponto e vírgula, ele está separando os argumentos, tá? Então, nós temos apenas 2 valores aqui. Mais um exemplo aí da função média, tá certo? Muito bem. Vamos apagar aqui esse exemplo. Agora eu vou colocar mais uma pegadinha que as bancas adoram colocar na prova para que você erre a questão, tá? Então, vamos lá, uma armadilha agora. Vejam só, eu tenho aqui a função média, tá? De A1, 2 pontos, a C1, dividido por 3. Olha só que pegadinha, que armadilha, pessoal, que a banca faz, ó. O que é a função média? A gente sabe que a média ela é uma soma e uma divisão, tá? E aqui eu tenho uma divisão, tá? Então, olha só essa armadilha aqui para induzir o candidato que não está atento a errar uma questão. Veja, eu quero obter a média aritmética, né? Vou fazer essa fórmula aqui. Aí lá na prova, o candidato vai querer fazer o quê? Vou fazer duas maneiras, né? Lá na prova ele vai querer fazer assim. Se ele está calculando a média, então a armadilha é para você cair na questão, tá? Para você errar. A banca está querendo que você pegue esses 3 valores aqui, ó. Dentro desse intervalo, nós temos o A1, o B1 e o C1, certo? E notem que ela colocou uma divisão por 3, ó. E a gente está querendo obter a média. Então, veja que se eu pegar o 9, o valor de A1, que é 9, valor de B1, que é 4, e o valor de C1, que é 8, tá? Para obter a média, eu tenho que somar eles, né? Eu vou somar esses 3 valores. Somando eles, vai dar um total de 21. Esse 21, eu vou dividir pela essa quantidade, que são 3. Então, vou dividir por 3, ó, certo? E aqui eu vou obter 7. Beleza, porque 21 por 3 igual a 7. Só tem um detalhe, pessoal. Quando eu obtenho 7 aqui, lá na sua prova, vai ter uma resposta dessa. Aí o candidato vai dizer assim, pô, legal, eu achei a resposta é 7. Acertei a questão. Só que quando ele vai olhar no gabarito, ele chora. Pessoal, essa média aqui,
ela é obtida dentro desse parêntese. Ó. Agora vamos ver o detalhe da questão. Ó. A banca, ela está querendo que você pare aqui, ó. Pare nesse resultado. Mas essa fórmula não para aí. Ela não para aí. Aqui você só obteve o resultado desse parêntese. Mas notem que fora do parêntese ainda tem um operador de divisão. Beleza? Então eu tenho que dividir o resultado desse parêntese, que é a média, que é esse 7, por esse 3 aqui, ó. Então a nossa fórmula não para ali, ok? Ou seja, você vai ter que pegar esse resultado 7 aqui, ó, que eu vou colocar de azul, esse resultado 7 e dividir por esse cara. Porque quando eu fiz, ó, a soma desses 3 valores, que é o que está dentro desse parêntese, e obtive 21 e dividi por 3, esse 3 aqui, eu quero deixar claro para você que esse 3 aqui não é esse, ó. Não é esse. Esse 3 aqui é a quantidade de valores que eu estou somando. Porque eu quero obter a média dentro do parêntese. Ó. Então, dentro desse parêntese aqui, eu tenho que fazer uma soma e uma divisão. É a soma de 3 valores que deu 21 e eu vou ter que dividir por 3. 3 é essa quantidade, ó. Então, aqui, esse 3 é a quantidade desses valores. Beleza? E não esse 3 aqui. Agora, quando eu obtive essa resposta, 21 por 3 igual a 7, esse 7 é a média desse parêntese. Mas eu tenho um operador de divisão aqui, portanto, eu ainda tenho que pegar esse 7, que é o resultado desse parêntese, e dividir por esse 3. Ó. Ou seja, esse 7 aqui agora vai ser dividido por esse 3. Então, esse 3 aqui, sim, é esse. Ó. Agora sim, 7 dividido por 3, eu vou obter 2,333 e assim por diante. Então, o resultado dessa operação é 2,333. Ok? E não esse resultado aqui, ó. E não esse 7 aqui. Beleza? Mas lá na prova, pessoal, o que que vai estar, ó? Vai estar a letra A de cara, ó, com 7. A letra B, ó, vai estar a 2,33, certo? A letra C, ó, lá na prova, vai estar 2,666, alguma coisa, que é para você errar. Aí, quando você faz essa operação e acha o 7, o cara diz, pô, achei a resposta. Tá aqui, a resposta é 7. Porque a banca está querendo induzir você ao erro. Ela está querendo pensar que você tem só que somar aqui dentro e dividir por esse cara que está aqui fora. Negativo. Aqui dentro, você tem que somar e dividir aqui dentro para obter a média. Quando você obtém essa média, aí sim eu resolvo esse operador que está aqui fora. Foi o que eu fiz, está aqui, ó. Então, chegou no resultado 2, que dá a nossa resposta letra B. Ó. Beleza? É assim que as bancas fazem para induzir você, candidato, ao erro, a cometer o erro. Beleza? Portanto, pessoal, Excel é um aplicativo que cai bastante nas provas. A gente tem que ter muito cuidado com essas funções, porque a banca IBFC, você que está estudando para o concurso da Censa, ou que vai fazer o DPE, que é o concurso agora que saiu o edital, ou a Polícia Federal, tudo isso aí cai nesses concursos. Fique muito atento para não errar essas questões, tá ok? Muito bem. Então aprendemos aí a função média, como fazer a função média e algumas armadilhas, tá? Legal. Vou colocar aqui só mais um exemplo aqui da função média para a gente concluir essa nossa aula de hoje. Olha só. Pessoal, eu fiz anteriormente um exemplo com a função média assim, né? E aí, a gente obteve esse resultado que foi 7, tá? Que foi 7. É possível que a banca, ela utilize, tá? Uma pergunta pedindo que você identifique quais das funções abaixo identifica a média, calcula a média aritmética, tá? E a média pode ser feita de várias maneiras, por isso que é importante a gente treinar muitos exemplos, tá? Vejam só, essa média aqui que eu fiz anteriormente, que é a soma do 9 mais o 4 mais o 8, que vai dar um total de 21,
Esse 21 você vai dividir por 3 e obter aqui a média, que é 7. Que é essa aqui. Ok. Agora, fazendo de uma outra maneira, ela pode aparecer assim também. Também, ó, soma de A1, 2 pontos, AC1 dividido por 3. Para você não confundir, tá? Veja que agora eu quero a soma, ó. Então, o que eu estou querendo mostrar para você? Eu estou querendo que você não confunda, tá? Com o exemplo anterior, que eu coloquei da média, assim, ó. Tá? Não confunda isso aqui, ó. Tá? Não confundam. Veja, a média nesse caso, ela deu 2,33, que foi o exemplo lá que eu coloquei. Só que agora, aqui eu tenho a soma, ó. Então, notem como a gente pode se perder facilmente numa questão de prova se você não estiver muito atento. Ó, essa fórmula aqui, dentro do parênteses eu estou tendo esse intervalo, que é o mesmo que está aqui, ó. Só que o nome da função é diferente, ó. Aqui é média e aqui é soma. Então, dentro desse parênteses, eu vou somar e dividir? Não, porque agora eu estou querendo o quê? A soma, tá? Então, aqui a função soma. Então, esses valores, que é o 9... mais o 4, com base aqui na planilha, tá? Mais o 8. Eu só tenho que somar. Então, vou somar, vai dar 21. Ó. 21. Então, dentro do parênteses, eu só somei. Deu 21. Esse 21 agora, esse 21 eu vou ter que dividir por esse 3 aqui, ó. Então, 21 por 3 vai dar 7. Tá? Então, o resultado aqui, 7. Que é o mesmo que está aqui. Ou seja, pessoal, esta fórmula aqui, ó, ela é igual a essa. Mas essa fórmula aqui não é igual a essa. É isso que eu quero mostrar para você. Tá certo? Então, olha só. Esta função, veja que ela gerou o resultado. Vou até pintar de azul aqui o resultado, tá? Ó, resultado 7. Resultado aqui, ó, 7. Notem, ó, que esta função, ela gerou 7. Essa aqui também, ó, gerou 7. Beleza? Mas essa aqui não gerou 7, ó. E lá na prova, a banca vai dizer assim, ó. Dado as duas funções, soma e média, elas são equivalentes. Certo ou errado? Errado. Pessoal, essa aqui não é equivalente a essa. Essa daqui é equivalente a essa aqui, ó. Então, eu tenho aqui dentro uma soma e uma divisão que vai se tornar igual a essa, ó. Eu tenho uma soma e uma divisão, ó. Então, o resultado não é o mesmo? Perceba, ó, 7 e 7. Ou seja, você tem aqui uma média aritmética, aqui você também tem uma média aritmética. Mas aqui não, ó. Olha o resultado, 2,33. Mas o que eu quero te chamar a atenção é a escrita, ó. A sintaxe da função tá igual, ó. Essa aqui tá igual a essa. Mas essas funções não geram o mesmo resultado, portanto, não são iguais. Já essa aqui, ó, ela tem uma escrita diferente dessa, mas gera o mesmo resultado, ó. Então, elas são iguais. Essas duas são iguais, essa aqui não. Beleza, pessoal? Então, essa daqui, lembra que a gente fez essa função. Dentro do parênteses você tem que somar. Vou fazer aqui de novo. Você vai somar o 9, o 4 e o 8, ó, que vai obter 21. 21 você vai dividir por 3. Quero deixar claro que esse 3 não é esse. Estou apenas resolvendo dentro do parênteses, que vai gerar 7. Agora sim, ó, eu vou trazer esse 3 aqui para cá, ó. Para cá. Então, 7 dividido por 3, 2,333. Olha aí o resultado, esse cara aqui. Então, esta função não é igual a essa, tá? Essa aqui, sim, é igual a essa. Então, mais uma função aí do Excel para que você não caia nas armadilhas de prova. Beleza, pessoal? Então, a função média é uma função aí que as bancas adoram colocar em questões de concurso. E você que está se preparando aí, não vá cair nessas armadilhas. Beleza? Muito bem. Vamos apagar aqui. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pessoal, vou apagar aqui também. Você pode voltar aí o vídeo se quiser para rever essas explicações, tá?
Vamos lá. Eu vou colocar aqui mais uma outra função do Excel, que as bancas também costumam cobrar aí nas provas para a gente treinar. Qual é essa função? A função, pessoal, é a mediana. Mediana. Vamos aprender mais uma função aí que cai nas provas, tá? Mediana. Como é que nós vamos resolver a mediana? Primeiro, essa função mediana, ela exibe, o resultado dela vai ser aquele valor que está mais no centro, no meio, tá? Então, o que é a mediana? É uma função estatística do Excel que exibe o valor que está no meio ou no centro, ok? Só que para você escrever essa função dentro do Excel, tá? Resolvê-la no Excel, alguns detalhes você tem que levar em consideração. Primeiro, a mediana você deve escrever abreviado. Esse é o primeiro ponto. Então, chegou numa questão de prova, você viu a mediana por extenso, não perde nem tempo, ela já está errada. Tá? Então você não vai perder tempo. Escreve-se abreviado. Aqui você vai se deparar com um intervalo, né? De A1 a C1, meu intervalo. Perceba, dentro desse intervalo, segundo passo agora. Então, primeiro é que você tem que observar que ela deve ser escrita abreviada. Segundo, aqui, os valores que estiver no intervalo, eles devem ser colocados em ordem. Então, vejam bem. Dentro desse intervalo aqui, eu vou colocar para você que os valores que nós temos aqui é o 9, o 4 e o 8. Como eu sei que a mediana exibe o valor que está bem no centro, ó, bem no meio, tá? Então, se eu olhar aqui, dividindo um para cá, outro para lá, quem é que está no meio? O 4. Só, pessoal, que não é o 4 a resposta. Para eu poder chegar no resultado da mediana, esses valores aqui, eu tenho que colocar em ordem crescente, ó. Eu tenho que ordenar. Então, o 4 ele vem para cá, o 8 ó, vem para o meio e o 9 vai para o final. Ó. Então, colocando em ordem crescente, quem é que ficou no meio? O 8. Por isso, ele é a nossa resposta. Ficou claro, pessoal? Então, de novo, ó, primeira mediana, eu escrevo abreviado. Segundo, do intervalo que a banca vai me dar aqui, os valores normalmente não estão ordenados. Então, você vai colocá-los em ordem crescente, tá? Tá aqui os valores, ó, com base na nossa planilha, eles não estão ordenados e eu coloquei ordenados, ó, tá? 4, 8 e o 9. Quem é que está bem no meio? O 8, e o 8 é a resposta. Tranquilo? Só tem mais um detalhe. Notem que esse intervalo, ele tem apenas 3 valores. E quando a mediana vier assim na prova, se torna muito fácil. É só ordenar e pegar o do meio. Mas, pessoal, se viesse 4 valores, se viesse 6 valores, olha, e aí, como é que a gente acha a mediana agora? Então, vamos fazer um outro exemplo. Eu não vou apagar esse, vou escrever aqui do lado, vamos fazer do lado. Então, agora, imaginamos uma mediana assim, que ela tenha os valores, né? Os valores aqui são o A1, 2 pontos, ao C2. Ó. Do A1 ao C2, eu tenho essas duas linhas, ou seja, esses 6 valores. E, pessoal, eles não estão ordenados. Então, eu vou colocá-los aqui, vou fazer passo a passo. Ó. Eu tenho 9, eu tenho 4 e tenho 8. Eu tenho aqui o 7, o 2 e o 6. Mas eles não estão ordenados. Então, para você resolver a mediana, vou reescrevê-la novamente aqui, você tem que colocar os valores em ordem. Então, esses valores eu vou ordenar. Ó. 2, ó, vou colocar aqui o 4, o 6, o 7, o 8, estou ordenando. E o 9, ó. Coloquei em ordem crescente. Agora, perceba que, diferente desse exemplo, que apenas nós separamos um para cá e o outro para cá, e quem sobrou no meio foi o 8, e ele é a resposta, aqui não tem como separar, ó. 3 para cá, 3 para cá. Ó, sobrou alguém no meio? Não sobrou. Não sobrou. E agora, como é que eu acho a mediana? Aí, nesse caso, pessoal, você vai ter que pegar esses 2 elementos do meio, ó. Esses 2 elementos do meio, tá? Para achar esse resultado da mediana. Vou pegar aqueles 2 elementos do meio. Quem?
o 6 e o 7. E o que eu vou fazer com eles? Eu vou somar. Eu vou somar o 6 mais o 7. 6 mais 7 vai ser igual a 13. Certo? Isso já é a minha mediana? Não, porque a mediana é um valor que está entre o 6 e o 7. E 13, ó, é maior do que 7 e é maior que 6. Então não está aqui no meio. Beleza? O que eu faço? Eu vou dividir esse 13 por 2. Por que 2? Porque eu estou somando dois valores. Ó. Beleza? Então, 13 por 2, isso dá 6,5. Note agora que esse valor 6,5, ele é maior do que esse e é menor que esse, ou seja, ele está aqui no meio, mas ele não aparece no conjunto de valores, certo? Então, a nossa mediana aqui, ó, ela é 6,5. O resultado da mediana é 6,5. Perfeito? Essa é a nossa mediana, ok? Pessoal, mais um detalhe que eu quero que você observe aqui, ó. Note que eu estou fazendo a mediana, mas quando ela vier com quantidade pares, além de fazer a mediana, eu também fiz a média aritmética aqui, ó. Porque se eu estou somando dois valores e eu estou dividindo por 2, ou seja, por 2, eu estou realizando a média aritmética. Então, isso aqui, ó, é a média aritmética dentro de quem? Da mediana. Então, a mediana não é a média aritmética. Eu uso a média aritmética dentro da mediana para achar o resultado da mediana quando a quantidade de valores for par. Quando a quantidade de valores for ímpar, nós só organizamos em ordem crescente e você pega o do meio, ele já é a resposta. Mas quando a quantidade for par, aí não, você tem que tirar a média aritmética dos dois elementos que estão no centro. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a função mediana. É uma função estatística do Excel que é usado para exibir o valor que está bem no meio. Tá ok? Aí você pergunta, Delcio, mas qual é a função que mais cai nas provas? É a mediana no quantidade ímpar ou quantidade par? Pessoal, quantidade de valores pares. É sempre essa aqui, ó, a que mais cai na prova. Então, treine mais essa aqui, ó. Treine mais esse modelinho aqui, que é o modelo que a gente vê muito aí nas questões de prova. Tranquilo? Muito bem. Pessoal, esse vídeo de hoje era para mostrar para vocês essas funções, tá? Essas principais funções aí do Excel que são cobradas em prova. Este vídeo é a continuidade de uma sequência de vídeos que nós estamos gravando, tá? Esse é o nosso segundo vídeo, certo? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês outras funções, tá, do Excel que também são cobradas em prova. Não são só essas aqui. Então, além dessas funções, nós temos outras. Então, nós vamos, para o próximo vídeo, também trabalhar outras funções do Excel para que você não caia nas questões de prova aí, nas armadilhas em relação a essas funções. Mas peço a você que repita, que treine bastante essas funções com questões de provas anteriores, ok? Mais uma vez, obrigado aí e a gente continua na sequência de vídeo.